Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Avelina, sou terapeuta de reprocessamento generativo, TRG, e o tema do vídeo de hoje é o medo e a ansiedade andam juntos. Só que antes de falar a respeito do medo, da ansiedade, eu quero falar para vocês quais são os tipos de atendimentos, que a gente faz. A gente atende pessoas com depressão, com medo, fobia, síndrome do pânico, transtornos emocionais, ansiedade, tanto na fase adulto, criança. E assim, a gente atende pessoas tanto no presencial quanto por chamada de vídeo. A maioria prefere mais por chamada de vídeo, mesmo porque você não precisa se deslocar da sua casa, não precisa estar pegando ônibus ou chuva. E o que nos facilita e nos possibilita estar atendendo pessoas tanto aqui em São Paulo, que é onde a gente reside, quanto no Brasil inteiro, porque a forma de atendimento por chamada de vídeo nos possibilita isso, tanto para nós, terapeutas que estamos atendendo, quanto para o cliente, que não precisa se deslocar da sua casa. E na sua casa não, basta que você está ali com a sua câmera na mão, com o seu celular, e antes da gente estar fazendo atendimento, a gente com uns 30 minutos ou 15 minutos, a gente está mandando mensagem para a pessoa, para o cliente antes, avisando se a pessoa já está preparada para o atendimento, se está lembrando que o atendimento é desse dia. E aí a gente faz a chamada de vídeo e tem dado certo isso. Bom pessoal, agora que eu já falei a respeito dos atendimentos, eu vou falar sobre o tema, que é o medo e a ansiedade, que andam ali juntinhos. Porque toda pessoa ansiosa é porque ela tem medo. E muitas vezes esse medo que essa pessoa tem é de um trauma da sua infância ou de alguma coisa que a pessoa passou na sua vida e que foi doloroso ou que foi triste. E aí a pessoa nos dias atuais acaba se desenvolvendo e aí a pessoa nos dias atuais acaba desenvolvendo esse tipo de ansiedade, de ser uma pessoa muito ansiosa. Por quê? Porque talvez lá no seu passado, na sua infância, você deve ter passado por alguma situação de humilhação, uma situação de abandono, uma situação de decepção. E assim, na maioria das vezes, para as pessoas que têm problemas de ansiedade, que muitas vezes é causado por medo, porque passou por algum tipo de medo na sua infância, a gente aprende a ter medo, medo de algum tipo de situação, de trauma que você viveu na sua infância. A gente aprende a ter medo. Não é como quando a pessoa nasce com síndrome de Down ou com autismo, porque ali a pessoa nasceu com síndrome de Down, a pessoa nasceu com autismo, então aquilo ali é da pessoa, a pessoa nasceu assim. Mas o medo, a ansiedade não. O medo e a ansiedade não. Conforme os problemas, as experiências que a gente vai tendo na vida, as coisas que a gente vai passando na vida, a gente acaba desenvolvendo esses quadros, como a depressão, a ansiedade, esses conflitos emocionais, medo, síndrome do pânico. Então assim, são coisas que a gente acaba desenvolvendo no decorrer dos anos, no decorrer do tempo que a gente vai passando, e a gente vai aprendendo, e outros acabam adquirindo esse tipo de doença, E é por isso que a nossa ansiedade tem muito a ver com o nosso passado. Por quê? A gente tem medo que nos nossos dias atuais a gente acaba passando novamente por aquilo que a gente passou lá no nosso passado, sabe? Por aquilo que aconteceu lá na nossa infância, na fase de criança. A gente acaba ficando pessoas ansiosas, Que é esse medo aí de estar revivendo tudo novamente, aquela situação que foi difícil ou dolorosa na sua vida, na nossa vida, na minha vida, Então, por isso que muitas pessoas acabam contraindo esse quadro de ansiedade, Por causa disso. E é por isso que a ansiedade tem muito a ver com o nosso passado, Porque a gente tem medo de ver se repetir no nosso presente ou em um futuro próximo aquilo que a gente passou de ruim na nossa vida, lá na nossa infância, lá no nosso passado. E a gente tem medo que aquilo venha novamente, a gente tem que passar por aquilo, venha novamente acontecer. E por isso a gente, acaba tendo esse quadro de ansiedade. E tem pessoas, gente, que tem um quadro de ansiedade tão grande
que muitas vezes, dependendo da situação, ela não consegue falar, ela não consegue se mexer, nem do lugar sair, assim, de tanta ansiedade. Ou seja, olha o quanto que a ansiedade é prejudicial para a nossa saúde, nos prejudica. Então, por isso que a gente tem que estar fazendo reprocessamento. Quando você descobre que você tem ansiedade, que está a ponto de te prejudicar assim, é bom estar procurando uma terapia, né? Não que não tenha ansiedade normal, tem aquela ansiedade que é normal. A ansiedade de quando você vai fazer alguma coisa, uma apresentação, ou que você está esperando algo, que você fica ali ansiosa, para receber aquela coisa, ou ganhar aquela coisa. Então, a ansiedade normal, né? Você está tendo um motivo ali para ter ansiedade. Agora, a ansiedade do medo, ela é uma ansiedade irracional, né? Uma ansiedade muitas vezes assim que não é real. Você está com medo de algo, que você está com medo que aquilo aconteça, ou que você volta a passar por aquela situação, só que você não tem certeza daquilo, né? Você não tem certeza se isso vai acontecer. E é por isso, gente, que todo ansioso tem medo. Medo que se repete no seu presente ou no seu futuro próximo, algo de muito ruim, triste e doloroso que aconteceu lá no seu passado, lá na sua infância. E para quem gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha para alguém que talvez esteja precisando, ou que você conhece, ou que você esteja precisando. Faça um agendamento, vou deixar os nossos telefones aqui, né? Vou deixar aqui embaixo o nosso número, nosso contato, para você estar agendando uma consulta conosco, tá bom? Se tiver algum desses sintomas que eu falei aqui, que eu coloquei, aí faz aquele agendamento, tá bom? Vamos ter o maior prazer de estar agendando. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Gratidão.